Olá pessoal, fique agora com o resumo do próximo capítulo de Força de Mulher. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E comente de qual cidade você está falando e o que acha da novela. Bahar vai até Arif e ele pergunta o que ela foi fazer ali aquela hora. Bahar diz que o Enver disse que ele não foi para casa e ficou preocupado com ele. Arif diz que não é nada, que não gosta de ficar em casa sem sua mãe, mas o Enver exagera. Bahar diz que já está tarde e não tem nenhum cliente. Arif diz que estava fazendo umas contas e Bahar diz que sempre que tem um problema compartilha com ele, que é sempre o primeiro a saber de seus problemas. Arif diz que acha bom e gosta de ajudar. Bahar então pede que ele faça o mesmo e fale o que tem. Ela diz que ele pode se abrir com ela, pois está triste e não precisa ter vergonha. Bahar manda ele soltar tudo para fora, se abrir, e quando uma mulher chora, sempre recebem apoio, mas criticam quando é um homem, e isso é errado. Bahar diz que não quer ver ele assim para baixo, desanimado, e quando uma mulher tá para baixo, tentam fazer ela ficar para cima. Mas quando é um homem, acha que ele tem que sofrer, e isso não tem nada de legal. Ela diz que todos são seres humanos e precisam do apoio um do outro. Arif diz que ela tá deixando ele confuso, e pergunta se veio animá-lo ou dar um sermão. Bahar ri. Arif diz a Bahar que não quer voltar para casa, que sente isso desde que sua mãe morreu e que ela ficava deitada sem falar nada, mas estava presente. Ele diz que agora só tem seu pai em casa e quando olha para ele tem vontade de ir para bem longe, e quando sua mãe estava viva, cuidava dela. Arif diz que sente saudades de sua mãe, e é isso, é esse o seu problema. Bahar pede que Arif venha com ela, e os dois podem dar uma volta. Ela diz que só irão caminhar por aí para esfriar a cabeça. Arif avisa Enver que ele e Bahar irão dar uma volta. Os dois caminham perto de uma lagoa e se sentam em um banco e admiram as águas e a cidade. Arif diz: "Quem olha assim, pensaria o quê, hein?" Bahar dá risada. Arif pergunta se ela está se sentindo bem e se não teve mais crises. Bahar diz que sim, mas não gosta de falar sobre isso, mas está tendo vários problemas. Ela diz que a Jale ainda está otimista, mas que precisa fazer esse transplante de medula o mais rápido possível, mas ainda não tem ninguém compatível. Arif pergunta se ela fica com medo. Bahar diz que sim, e Arif diz que também ficaria. Bahar diz que não quer dizer que está com medo da doença, e tem mais medo de deixar a Nissan e o Doruk sozinhos. Arif pergunta o que ela fará se a Sirin for compatível. Bahar diz que seria difícil, que faria qualquer coisa para ficar boa pelas crianças, mas isso é difícil, a Sirin não vai ajudá-la. A Tice entrega para Sirin o envelope que deixaram para ela. Sirin manda a mãe sair do quarto para poder ler. A Tice sai e Sirin lê o recado. Você vai se esquecer do que aconteceu essa semana, boca fechada. Sirin fica morrendo de medo. A Tice entra ali de novo e pergunta se é verdade que o Sarp não morreu. Sirin se faz de desentendida e diz que acha que estava meio confusa na hora. A Tice pergunta se ela pegou o táxi para ir atrás dele e depois voltou. Sirin diz que sim e pensou que tinha visto uma pessoa que era o Sarp. Entrou em pânico e pensou que era ele. Ela pede desculpas se assustou a mãe e que tinha esquecido de tomar seus remédios. Um homem liga para Sirin e pergunta se ela leu a carta. Sirin mal consegue responder, completamente em choque. O homem diz que é melhor ela esquecer do que viu, senão irá morrer. Sirin é ameaçada e o homem diz que irá matar os pais dela primeiro e depois ela. Sirin jura que não vai falar nada e pergunta quem ele é. O homem desliga o telefone e Sirin fica atordoada. Sirin vai ao quarto de Atice e chorando diz que o Sarp não está morto. Atice diz que não é possível e que ela deve ter se confundido. Sirin jura que viu ele saindo da loja e que o técnico de celular também viu, e se quiser pode perguntar para ele. Ela diz que Sarp levou ela no cemitério. Ele segue vivo e perguntou de sua irmã e dos sobrinhos. Sirin diz a Atice que o Sarp acredita que a Bahar e os filhos estão mortos e tem até túmulos deles no cemitério. Atice fica chocada e Sirin diz que o Sarp está culpando ela de tudo o que aconteceu na vida dele. Atice pergunta se ela não contou que eles estão vivos. Sirin diz que ficou com medo, porque o Sarp estava muito nervoso e pensou que ele iria machucá-la. Ela diz que pensou que ele poderia matá-la na hora que dissesse que a Bahar e as crianças estão bem. Sirin diz à mãe que precisa falar com o Sarp, que ele precisa saber que todo mundo está vivo. Sirin começa a ter alucinações. Pensa que Atice é Bahar e ela diz:
Agora acabou para você, Sirin. Você tá morta e ninguém pode te ajudar. Você tá morta. Na realidade, tudo isso foi um pesadelo e Sirin acorda gritando por Atice. Ela vai até o quarto da mãe de verdade para dormir com ela. No dia seguinte, Sirin diz à mãe que vai sair. Atice pergunta para onde ela vai. Sirin diz que já tá com pressa e já vai. As crianças de Ielis fazem muito barulho e incomodam Seida. Irritada, ela pede que as crianças abaixem o volume e que ela precisa dormir. Ielis defende os filhos, diz que são crianças e é para ela olhar a hora que ainda tá dormindo. Seida pede que ela peça que eles não façam tanto barulho e ela teve uma semana horrível. Ielis manda as crianças não brincarem gritando e não quer levar bronca de ninguém. As crianças não obedecem e Seida fica muito brava. Sirin vai ao bairro de Bahar. Arif a vê e Sirin entra no prédio da irmã. Bahar está descendo as escadas com os filhos para levá-los à escola. Ela volta em casa para pegar uma maçã. Sirin recebe uma ligação dizendo: "Você não entendeu o que eu te falei? Sai daí agora, tá me ouvindo? Sai desse prédio agora, vai logo." Tremendo de medo, Sirin sai e fica olhando a rua. O homem do outro lado da linha diz: "Muito bem, agora sai daí, rápido. Depois pergunta para sua mãe o que ela fez hoje." Sirin diz que o Sarp tem que saber que a esposa e os filhos estão vivos e que está tudo bem. O homem diz que ninguém ali vai falar nada. Nem ela vai dizer nada e vai esquecer tudo que viu. Veremos que esse homem que está ameaçando Sirin é o Monir, o braço direito de Suat. Musa pergunta a Jali como Borá vai encarar o divórcio deles. Jali diz que ele ficará bem, ou talvez não entenda o que está acontecendo ainda. Musa diz que ele vai ficar triste e é muito pequeno ainda. Ele pergunta se a esposa tem certeza disso. Jali diz que isso faz parte, que é difícil ter que ajudá-lo a fazer as malas, mas se pedir para ele ficar agora, vai se arrepender depois. Musa diz que só está pedindo uma chance para salvarem o casamento deles. Jali diz que já tentou isso e não foi bom para eles. Musa diz que ela só vê o lado ruim do casamento deles, que eles são sua família e tem tudo o que mais e o que mais ela quer. Jali diz que o ponto não é esse, que podem ter tudo e isso não significa que é sua vontade estar ali. Jali diz que o ponto não é esse, que podem ter tudo e isso não significa que está à vontade ali. Ela diz que sai para trabalhar e não tem vontade de voltar para casa. Musa garante a Jali que ela irá se arrepender. Ele diz que ela deve se sentir mesmo culpada, pois ela destruiu a família deles. Jali diz: "É isso mesmo? Você não torce para que eu seja feliz? É isso, Musa? Isso não importa. Pelo menos eu quero tentar ser feliz. Eu posso até não voltar a amar ninguém em minha vida, mas eu não vou me arrepender." Musa diz que ela é uma ingrata, uma egoísta. Jali diz que não ama mais ele, que não tem vontade de ir para lugar nenhum com ele. Não sente nada e qual é o sentido de seguir ao lado dele. Ela deixa claro que não se importa com a opinião dos outros, pois só quer ser feliz. Jali vai até a sala e vê Borá, que está guardando os sapatos de Musa de novo na gaveta. Ela se aproxima do filho, o abraça e diz que ele sempre terá seus pais e que o amam muito. Bahar e os filhos brincam juntos. Jali se senta ao lado de Musa, toca nas mãos dele e diz: "Será que dá para fazer isso sem discutir, sem afetar o Borá? Eu sei que isso te afeta. Eu também estou. Estou muito triste com tudo isso. Não precisamos virar inimigos." Musa concorda com Jali e ela volta a ajudá-lo com as malas.